Pronto, gente, estamos mais uma vez aqui com a nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre os tratados da farmacologia para a enfermagem, que vão auxiliar vocês tanto nas circunstâncias de concurso público, como também na vivência do dia a dia aí em relação ao técnico e enfermeiro. Às vezes nós não sabemos, nós não temos realmente a noção, a verdadeira noção, de quais são as nossas prioridades no aprendizado da educação de farmacologia. Nós não sabemos quais são os nossos direitos e deveres e tampouco quais são as nossas obrigatoriedades em relação à farmacologia. Quando estamos estudando para concurso, como eu já falei anteriormente para vocês, nós precisamos ter noções gerais. Quando uma banca pede para você estudar sobre noções gerais de farmacologia, de fundamentos da enfermagem, cuidados do técnico de enfermagem ou enfermeiro relacionado ao tratamento e abordagem do cliente, você tem que estar sempre ciente de que é algo generalizado mesmo. O que é generalizado? Você não sabe o que vai pedir do assunto, né? Então, de certa forma, se torna mais difícil para você. É importante que você relembre os conceitos de fundamentos da enfermagem, entenda mais sobre tudo o que o Fundamentos da Enfermagem nos trouxe lá na época dos nossos dias de estudante, né? Então, por exemplo, eu sempre aprendi, e eu gosto de dizer para o meu aluno, que nós só temos uma forma de estudar, uma forma que eu digo, uma forma de visão científica, tá? Uma forma de visão de doutrina, realmente, que nós devemos seguir, que é o que a gente chama de cuidados no sentido de como estudar para a enfermagem, que é somente a Bíblia da enfermagem, né? O que a gente chama da Bíblia da enfermagem. Então, um livro desse aqui, você não vai conseguir ler de forma positiva se você não tiver também uma aula ali, que o professor consiga decifrar para você, que ela te dê um resumo diante daquilo que realmente de rotina se pede, né, no concurso público, porque é um livro, esse aqui, por exemplo, ele tem mais de ele tem 2.000 páginas. Então, como é que você vai conseguir estudar um livro de fundamentos da enfermagem geral, 2.000 páginas, com um conceito de ir direto ao ponto? Mas isso não quer dizer que você não deva ter um livro desses. Obviamente, você vai ter que estudar por esse. Só que para você estudar por um livro desse, você não pode pegar agora esse livro e ir lá para a parte de farmacologia, e ir lá para o resumo de urgência e emergência, UTI, e querer aprender. Você precisa estudar ele contextualizado. Ele é um começo, meio e fim. Como esse aqui, por exemplo, que a gente compra e os alunos eles tendem a ter. Eu ganhei esse aqui de uma grande amiga minha, que não está mais entre nós, Cirlei, né? Esse aqui é um Potter, que a gente chama aqui aqueles livros de bolso. Sei que eu tô com é, uma imagem aqui de mural, não dá para vocês verem tanto, para vocês terem a noção do tamanho, né? Esse aqui já tem, por exemplo, aí cerca de 700 páginas, que é um resumo de bolso, que você pode levar aí para onde você quiser, que é do enfermeiro, tá? E tem também nas competências gerais da enfermagem. Então, um livro desse, você não consegue decifrar de uma hora para outra. É preciso que você faça como nós estamos fazendo, nos preparando em pequenos pontos e diante daquilo que a gente entende como professor e também como pessoas que já estão ali em atividade, em concurso, que vai cair. Então, professora, não vai cair nada de farmacologia. Vai cair a farmacologia, assim como vai cair todo o contexto de fundamentos de enfermagem, porque a farmacologia faz parte da base do fundamentos da enfermagem. Então, se de repente falar de uma medicação lá que você desconheça, você vai perder a questão porque você não sabe se é uma drágia, se é uma cápsula, porque às vezes a prova do concurso ela vem com uma pequena palavrinha que vai te dar uma positividade de você entender realmente o assunto, tá? Então, eu trouxe para vocês a farmacologia realmente aplicada de uma forma de noções gerais, e nós vamos conversar aqui sobre isso para que vocês consigam decifrar no dia a dia, não só em concurso, né, mas também no dia a dia aí
da sua vida enquanto técnico e enfermeiro, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos das noções básicas e gerais da farmacologia, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ela se divide em várias modalidades. Obviamente, a farmacologia ela vem numa situação que sempre existiu. É uma origem, né? Como tantas outras que nós aprendemos de origem grega. E aí nós temos à disposição várias histórias em se tratando de grandes cientistas que trouxeram para a gente uma noção geral da farmacologia. E eu preciso entender que ela é uma classificação e dentro dessa classificação ela tem uma definição. Porque quando eu pego uma prova de concurso, eu tenho que entender, por exemplo, as ações do medicamento, o que é uma droga, o que é um medicamento, o que é um remédio, né? E como ela interage no organismo, tá? Então, não necessariamente eu tenho que estar aqui aprendendo sobre cálculo de medicação. Não que não seja importante para você. Porque se a prova, por exemplo, vai pedir para você raciocínio lógico, vai pedir para você matemática, ela não vai utilizar de raciocínio lógico, por exemplo, para contador. Ela não vai falar de raciocínio lógico falando ali de um administrador de empresas. Ela vai falar inserido dentro da enfermagem, tá? Vão ser ali conceitos dentro da farmacologia, dentro de cálculo de medicamento, dentro de uma atenção medicamentosa que você vai ali entregar para o seu paciente, né? Muitas das aulas que vocês viram aí de farmácia, de matemática, o que é voltado para a enfermagem, obviamente vai contribuir para você porque tem a enfermagem ali inserida. Fica melhor de você entender, tá? Não deixe de comprar livros porque você vai achar difícil estudar. Nós ainda estamos e precisamos conceituar uma boa bagagem de livro, de biblioteca. Eu sou das antigas e meu sonho ainda é ter uma parede repleta de livros. Ah, mas você não vai ter tempo de ler todos. Livro, ele tira você do conforto de você simplesmente hoje ter que buscar ali via Google, via situação mais rápida. E você esquece e você não consegue mais doutrinar sua mente, porque é tudo muito fácil. Então você se torna aquela pessoa imediatista, né? Porque você só aprende com aquilo que já está resumido para você. Então, quando você investir em livros como a Bíblia da Enfermagem, eu tenho o Potter, né? Que é o Perry Potter, que vocês podem ver na internet. Nós já estamos na 10ª ou 12ª, 15ª edição, somente desses últimos anos. E é um livro caro, obviamente, porque ele vai trazer para você aí uma amplitude das informações gerais, tá? Eu vou disponibilizar esse livro para vocês em PDF e aqueles que já têm, né, que possam distribuir aí também para os amigos. E é um PDF livre, onde vocês podem disponibilizar para os colegas e também estudar, tá bom? Então, quando eu estudo para farmacologia, entrando na nossa situação aqui, eu tenho que entender que a farmacologia, ela envolve tudo. Drogas, fármacos, né, e que são substâncias que interagem no nosso organismo. Todos os medicamentos, ele tem uma origem, né, e essas suas origens, elas vêm da antiguidade. Muitas das vezes a gente pensa que, pronto, uma dipirona, ela foi fabricada hoje. Antes, o que fazia ali sanar a dor, o cuidado do paciente em relação à dor? Ervas e plantas. Não tinham de onde ser retirado, né? Elas eram retiradas das ervas, das plantas, os feiticeiros que chamavam-se, né, naqueles séculos, eram as pessoas que estudavam mais sobre o assunto e ali eles faziam testes em pessoas mesmo, vendo a reação ali com relação àquilo que ele disponibilizava para o paciente. Então, outras das origens também se deu em relação à origem animal. Proteínas, como hormônios, né, classificada aí com dentre elas a insulina, calcitominina, PTH, enzimas que estão ali na questão do pâncreas, das pepsinas, né, que são as enzimas pancreáticas, gorduras, os lipídios, que são os óleos, né, que a gente chama
que também é encontrado no fígado de bacalhau, ômega 3. Então, eram utilizadas essas formas de medicamentos. Aquilo, por exemplo, que poderia fazer bem era utilizado dependendo da situação que o paciente necessitava. As drogas também se deram numa origem do minério, né, do mineral. Produtos inorgânicos como ferro, iodo, cloreto de sódio, cálcio. E hoje em dia nós temos aí uma infinidade de produtos, medicamentos que são compostos químicos. E aí entraram ali os estudantes químicos, né, os cientistas, elaborando uma engenharia enorme que geneticamente nos fornece grandes possibilidades de cura, de amenização, de paliatividade. Então, quando nós estamos falando dessa estrutura farmacológica, eu não posso me confundir no concurso, porque medicamentos ou fármacos, eu preciso saber o que são. Tanto medicamentos ou fármacos são substâncias que nós usamos para tratar, para aliviar e também a prevenir algumas doenças. Curar, salvar vidas, essas são as contribuições de medicamentos como medicamentos ou fármacos. Sabendo disso, eu vou conseguir doutrinar que tipo de medicamentos podem fazer cada uma dessas situações, tanto a cura, aliviar sintomas, abrandar dor, prevenir, curar. Então, vamos dizer que numa prova, tanto de concurso como numa situação de entrevista, tem uma situação de base e ali ela pergunta a você que tipo de fármaco poderá ser utilizado. Você tem que saber se é um fármaco que vai aliviar, que ele vai abrandar a dor, né, no caso, vai curar, que ele vai salvar. Quando se fala de salvar vida em uma situação de urgência e emergência, o primeiro fármaco utilizado que a gente pensa é uma noradrenalina. E não sabem muitas das vezes o motivo, né? O porquê que uma noradrenalina é tão importante na urgência e emergência. Eu tenho um coração que ele precisa estar bombeando corretamente para sobreviver. E quando ele está em baixa, ele precisa subir. A nora vai fazer isso, né? Mas eu tenho também outros efeitos que ela pode fazer num paciente que não tem necessidade de usar. Então, é importante você entender sobre isso para você conseguir decifrar e não fazer de uma medicação, remédio, um veneno, tá? Todas as substâncias dentro da farmacologia, elas são venenosas. Água que você toma se torna um veneno se você não tomar de uma forma correta, né? Você pode ter um encharcamento tomando água. Você tem um limite que o seu rim ele vai contribuir ali durante o dia, né? E como é que eu vejo isso? Através da dose direta, porque senão eu vou ter aí uma situação que vai fazer com que contribua uma piora do meu paciente. Então, sim, uma medicação, um remédio, ela pode ser constituída e se tornar um veneno. Então, vamos lá, vamos entender ali a criatividade da farmacologia dentro da enfermagem. Quando eu falo da medicação, lembrem-se, para a vida de vocês, esteja preparados porque a prova ela vai te levar a esse raciocínio. E quando vocês estiverem se preparando também para uma entrevista de emprego, vocês vão fazer isso na prática, tá bom? E você precisa entender como ela interage no organismo do paciente. Então, você tem ali a droga inserida, né, no paciente. Então, como essa droga vai estar inserida? Ela vai estar entrando diretamente no organismo do paciente. Ela vai fazer o metabolismo dela dentro do organismo do paciente. Então, quando estou falando de drogas, eu sei que ela vai contribuir de alguma forma dentro do organismo do paciente. Então, eu tenho a droga que ela vai ser inserida no organismo. Professora, qualquer droga, qualquer tipo de droga, qualquer substância que você interagir, ela vai adentrar no seu organismo. Seja por vias oral, né, via parenteral, via enteral, via de pele, né, cutânea. Então, cutis, enteral, parenterais, tudo isso faz parte do nosso organismo. Quando ela entra no nosso organismo, nós vamos ter uma situação que pode ocasionar um prejuízo ou um efeito benéfico,
concorda? Você faz uso de uma medicação, ela pode ter um efeito que você espera. Se você tomou uma medicação para dor ou inserir a medicação para dor para o seu paciente, teve um efeito benéfico quando o paciente diz que está ok. Se não teve um efeito benéfico, então isso pode causar um prejuízo. Que tipo de prejuízo? Uma prova ela pode simplesmente cobrar de você que tipo de prejuízo através de um caso clínico. Ora, eu tenho uma situação de anafilias, né? Eu tenho uma situação que o paciente tem, que você precisa preconizar isso no primeiro atendimento, é saber se o paciente, o que você pergunta numa triagem? O que o enfermeiro, o técnico de enfermagem precisa sondar antes de fazer uma medicação, né? Você já fez uso dessa medicação? Tem alergia a algum tipo de medicação? Porque a alergia, por exemplo, ela é um efeito que prejudica o paciente. E nesse prejuízo, ela pode ser tão tóxica, levando o paciente o quê? A óbito, né? Então, veja que prejuízo grande você tem ali se você não souber interagir tanto com o paciente como a droga que você está utilizando no paciente. Quando eu tenho um efeito benéfico, que é aquele efeito positivo, né? Aquele efeito que eu dou positividade, que era o que eu esperava, o paciente vai ter um efeito de nutrientes, né? Com o fármaco, trazendo uma situação, ok, esperada. Então, o paciente ele vai ficar, ó, esperado, né? Eu ia fazer um paciente sorrindo, não deu certo. Ele vai ter, ó, uma posição esperada. Se ele estava com dor, ele não vai ter mais dor. Porém, se eu fizer, por mais que esse efeito benéfico tenha tido um resultado, né, positivo, foi benéfico, se eu não conseguir fazer de uma forma ordenada, uma dose, por exemplo, alta, ou uma dose ali letal, né, eu vou trazer para o paciente também, por mais que ele seja tolerante à medicação, vai se tornar tóxica. Então, querendo ou não, toda medicação, botem na cabeça de vocês, todo remédio é uma droga, tá? Por quê? Porque ele foi fabricado a nível de situação onde o seu organismo pode rejeitar. Então, ele é uma droga, tá? Quando a gente fala de droga, eu tenho fármacos, eu tenho medicamentos. Então, eu preciso colocar isso na minha mente. Todo medicamento é droga. Então, não vai deixar passar uma situação onde o concurso ou qualquer tipo de situação ali que te pergunte isso, você vai deixar passar, tá? Medicação e alimentos, né? O alimento é essencial, concorda? É indispensável na nossa manutenção, né, e ordem de saúde. Eu preciso estar bem alimentada. Por quê? Para eu poder crescer, para eu poder ter uma boa disposição física, né? E eu posso também contribuir positivamente e negativamente da forma como eu me alimento. Como é importante me alimentar, é importante também entender o fenômeno das interações farmacológicas para mim e para também com o meu cliente, tá? O fármaco, ele pode também surgir antes ou durante a absorção gastrointestinal. Então é importante você saber se essa medicação ela pode ser feita, por exemplo, junto a algum alimento. Quando o paciente ele recebe uma receita, o médico diz tomar 1 hora antes do alimento, tomar meia hora depois do almoço, tomar junto com a alimentação. Por quê? Porque são interações. Quando se fala de interações, é porque eu estou entendendo que essa distribuição, né, tanto a alimentar como do processo medicamentoso, eu tenho que entender que ao sofrer a biotransformação, ou até mesmo na excreção da alimentação e da medicação, eu não vou ter perdas. E o que é essa biotransformação, professora? Você interagiu com o paciente, entregou para ele uma cápsula, né? Uma cápsula ali de uma medicação, pode ser o omeprazol. O que é que diz a bula? E que você tem que entender os conceitos medicamentosos.
A bula diz que o omeprazol ele é para ser tomado prioritariamente num jejum de no mínimo 5 horas. Mas muito provavelmente você não sabia disso, porque você não tem tempo, ou na sua faculdade você não estudou as interações medicamentosas, os efeitos colaterais de todas as medicações que você vai fazer para o seu paciente. Mas saiba você que você, técnico e enfermeiro, são os reais provedores e que precisam estar ciente do que estão fazendo com o seu paciente, porque vocês vão ser cobrados através da medicação. Não vai ser o farmacêutico, não vai ser o médico, vai ser quem deu a medicação. Tem que entender o motivo para que ela serve e a sua interação. Então, eu tenho a biotransformação tanto da alimentação como de uma medicação. Se essa biotransformação ela não é compatível com o alimento, o que é que vai acontecer com o omeprazol? Se eu entregar ao paciente pós-almoço, ela não vai até interagir, ela vai se biotransformar junto ao alimento e ela vai ser excretada junto com o alimento, de forma que o omeprazol não vai surtir efeito nenhum, tá? Nada. O omeprazol não vai ser biotransformado de uma forma que ele vá para a corrente sanguínea do paciente cru, né? Podemos dizer assim, e fazer o efeito esperado. Porque ele precisava de um jejum limpo de 5 horas. Então, a biotransformação dele foi carregada juntamente ali com a alimentação, incluindo a excreção. A presença desses nutrientes podem fazer uma competição, que a gente chama, nos sítios de absorção, né? Então, eu vou ter ali, por exemplo, o estômago ou até mesmo a boca. Porque muitos de vocês precisam entender que existem nutrientes que começam a absorção e também a biotransformação na própria boca. Então, esses sítios, eles vão ter consequências a depender da finalidade que essa medicação precisa, né? É o que a gente chama da L-Dopa, a levodopa, que é um tratamento, né, das pessoas com Parkinson. Essa ação terapêutica, ela faz com que tenha uma inibição da fase hiperproteica do paciente. Então, geralmente, esses medicamentos, eles fazem o paciente perder muito peso, né? É quando vocês podem observar, os pacientes que têm a doença degenerativa de Parkinson, elas têm perda gradativa de massa corpórea, né? Por quê? Porque são medicamentos que eles não podem ser utilizados no meio, né, de uma alimentação, né? Não podem ser utilizadas uma terapeuta com alimentação, porque elas são inibidas na dieta. Porém, elas podem ser utilizadas em concomitante com a dieta hipoproteica, porque ela vai potencializar ali o efeito da medicação. É por isso que as pessoas perdem muito peso, né? Elas não podem comer uma alimentação muito proteica, porque senão a levodopa ela não vai surtir o efeito esperado, né? E aí esse paciente ele não vai poder ter uma boa condição aí de vida em se tratando do Parkinson. Então, essa é uma situação ali da medicação, né? Da L-Dopa, dentre outras milhares e milhares que nós desconhecemos. Então, alimento e medicamento, eles podem aí atrasar, né, a condição, a absorção desse fármaco, de forma a ser ou não reduzida a questão do que eu espero. Então, em qualquer situação que vocês forem ver, sim, alimento e medicamento, em algumas situações, não podem ser administradas a mesma condição, né, na mesma hora. Então, alguns fármacos, eles são preferencialmente ali junto com alimentos, para aumentar justamente a absorção dele, ou para diminuir alguma irritação que o paciente venha a ter, né? Mas existem pacientes com problemas gastrointestinais que não podem tomar medicação junto com a alimentação. Então, o que é que eles fazem? Eles tomam medicações, por exemplo, como a ranitidina,
Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar, ranitidina, assim como o omeprazol, ela é um protetor gástrico. Só que acontece, o estômago, né, aqui do paciente, vou desenhar aqui o estômago, tá? Vamos dizer que aqui é o estômago do paciente. E aqui é inserido várias drogas nesse estômago. O que vai acontecer? Com um determinado tempo, esse estômago ele vai ficar fragilizado. Tá? Ele vai começar, o paciente vai sentir mais dores, indisposição, porque são drogas ali que né, estão fazendo efeitos que não necessariamente é só positivo. E o que acontece? Ele precisa revestir esse estômago para que ele esteja protegido para as drogas vindouras. Então, a ranitidina, por exemplo, é uma medicação, uma droga, que ela trabalha como revestimento do estômago. Ela traz aqui para o estômago do paciente uma espécie, né, de cápsula que envolve o estômago, como se fosse uma gelatina que envolve a parede do estômago, que quando o paciente faz uso de várias medicações, elas não conseguem romper essa barreira, né, e depositam somente nessa parte gelatinosa aqui, de forma que não irrite a parede do estômago, tá? Então, por exemplo, a ranitidina é uma delas. Já o omeprazol, ela faz um efeito tardio. Ela faz um efeito de, por exemplo, já tem uma irritação aí. O omeprazol, ela vai justamente fazer todo esse enredo antes, né, que a ranitidina entrasse em efeito. Então, ela vem aqui, ó, o omeprazol, ele vem retirando toda essa camada, né, que foi penetrada aqui no estômago, que causou dor, que causou incômodo. Então, eu tenho dois efeitos, né? O omeprazol, ele também pode ser utilizado como protetor gástrico e também como tratamento. Já a ranitidina, ela só é utilizada como protetor gástrico, né? Então, são duas drogas parecidas e que eu preciso entender que uma delas soluciona de uma forma positiva dos dois ângulos e uma somente de um. E quantas drogas a gente não tem o desconhecimento, né? E que precisa passar a vir a ter. O desejo de ingerir medicamentos e a principal característica de que distingue o homem dos animais, né? Que é a principal característica de que distingue o homem dos animais. Porque nós somos tão mal acostumados? Porque nós temos uma farmácia a cada ponto de esquina de onde nós moramos. Tem farmácias, drogarias, que são aí, ó, uma rede aonde nós estamos. Qualquer dorzinha na ponta da unha, você já sabe ao que vai recorrer. Uma dipirona, um paracetamol, o que for. Mas esquece do princípio, né? Que às vezes um pequeno tratamento de uma compressa, você não precisa ingerir nenhuma droga no seu organismo. E aí é que a gente perde com isso. Um cachorrinho, por exemplo, ele vai sentir dor e você não sabe que ele está sentindo dor. Você vai levar ele a um veterinário e tudo mais. Só que você vai tratar ele o quê? Com carinho em casa, antes de tudo, né? Você vai dar ali talvez um chazinho, vai dar um banho morno, porque eles não sabem falar. E você não vai inserir uma droga para ele. Agora, por que você quer tomar uma droga assim que sente uma dor, né? Por que tomamos tanta medicação, né? E quanto mais você toma, mais os laboratórios eles vão crescendo e vão aí tomando conta da sociedade, né? Então, para que usamos os medicamentos? Obviamente, quer dizer, não precisa então tomar? Não, a gente precisa. Nós já temos ali uma situação hoje que, infelizmente, está instalada de N doenças e N patologias clínicas que precisa ali da interferência medicamentosa. Então, você está lá fazendo a sua prova e aí tem um texto de português, por exemplo, ou até mesmo um caso clínico. Nesse caso clínico, tem uma situação de uma patologia terminal. O paciente está ali numa patologia terminal e tem N situações medicamentosas para o paciente e também tem N situações não medicamentosas para o paciente que está dizendo que tem dor.
Geralmente os pacientes paliativos, eles estão ali inseridos já no seu tratamento, uma droga potente aí para dor, que é a morfina. Mas existem situações que pacientes paliativados podem fazer antes de utilizar a morfina, porque a morfina vai estar inserida mais ainda no cérebro dele. Mas vocês podem também utilizar situações que não chegue a morfina. Quando o paciente está paliativado em residência, a gente faz uso de compressas, banhos mornos, interage com relação à dor, conversa com o paciente para que ele possa procrastinar o uso da morfina, né? Então é importante que você saiba que você pode dar de cara com um caso clínico como esse e você pode também evitar, inclusive em pacientes paliativados em casa, tá? Então, por que do uso do medicamento, né? Alguns deles eu vou ter uma reposição necessária, então tem aí um caso clínico que pode cair na tua prova, na tua vida, em alguma situação que você pode utilizar medicamentos. Então, reposição, o paciente tem ali uma necessidade, está carente, por exemplo, né, de massa muscular, ele perdeu muitos carboidratos, muita proteína, então ali pode eu ter uma composição que fortaleça esse paciente aí carente, né, de vitaminas, como sais minerais, proteínas, hormônios. Outras situações que eu posso utilizar. Primeiro, né, aqui a gente falou da reposição. É uma situação que pode cair na sua vida aí e você não entende o motivo de se usar medicamentos, como reposição, como eu já bem falei. Dando continuidade, eu posso utilizar como profilaxia. O que é profilaxia? São prevenções de doenças ou agravos, infecções, como soros, vacinas, né? Como dentre algumas prevenções. Existem pacientes que tomam ali medicações para dor, para prevenir dor em algumas situações cirúrgicas, por exemplo, que é uma profilaxia, tá? Tratamentos e infecções, como o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, né? Então, nós temos também mais uma situação que são tratamentos de infecções. Tratamentos de câncer, especificamente, ele é uma infecção também, mas quando se fala de câncer, nós estamos falando de quimioterapia. Então, uma prova de concurso que se tratando de um paciente a nível de câncer, é uma droga quimioterápica, né? E aí você não vai colocar uma droga para dor, um paciente faz só uma radioterapia. A radioterapia não é uma medicação de absorção, né? Ela é uma medicação, ela é um contribuinte físico, tá? Então é diferente. Quando eu falo de quimioterapia, eu estou falando da droga, então eu estou falando de quimioterapia, tá? Bloqueios ali da função normal, o paciente ele vai fazer uma cirurgia, então ele pode tomar um anestésico geral, né? Através de um anestesista. Anticoncepcionais também fazem isso, porque ele está bloqueando uma função hormonal, né? Que evita ali a situação da mulher ovular, tá? Correções de situações desreguladas, como função orgânica, e eu posso fazer isso de forma mais agravada, né, no paciente, como, por exemplo, pacientes cardiopatas, que fazem uso de medicações ali para regular os batimentos cardíacos, pacientes diabéticos que fazem uso da insulina, pacientes que precisam fazer uso de hidrocortisona constantemente, que são aqueles pacientes de lúpus, para que eu tenha ali uma suficiência, né, de corticoide. Então, eu tenho também o uso da medicação para correções, tá? Função orgânica do organismo. E também ali para auxiliar no diagnóstico, como as farmacologias, radioterapias, pacientes que vão fazer uso de um procedimento que precisa fazer uso de um contraste, eles são agentes ali para a questão de diagnóstico. Olha aí quanta coisa você já aprendeu e que se cair na sua vida para prova, para concurso, para isso e aquilo, você já vai ter uma doutrina diferente para você. Então, basicamente, nós tomamos medicação, querendo ou não, para ter uma qualidade de vida, um bem-estar físico e eu posso estar em harmonia com o equilíbrio das relações familiares, não é? Em que situação? Tem muitos pacientes que fazem isso, uso dessas medicações como para contribuir no tratamento das ansiedades, das depressões,
né? Do TDAH. Então, basicamente, nós estamos utilizando a medicação para qualidade de vida. Equilíbrio das relações dentro da comunidade, das relações laborais, tudo isso nós estamos contribuindo para a nossa qualidade de vida. Reduz a dor, faz viver bem e até viver muito em algumas situações. Eu e você, o cotidiano precisa, né? Dentro desse contexto, eu preciso entender e definir que você precisa colocar na sua mente que a medicação é todo e qualquer agente que tenha química sobre ele e que ele vai ser administrado no organismo e vai produzir o efeito, seja ele benéfico ou não, tá? Dentro ali das propriedades que foram indicadas. E aí eu tenho situações de definições que você precisa aprender. Eu coloquei aqui duas delas nesse slide, o magistral e o oficinal. O que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar nessas palavras, porque quando eu estudei farmacologia, ninguém me falou. Quando eu tenho ali uma situação magistral, você já lembra aí de um efeito o quê? Um efeito que foi conduzido por alguém. Alguém estipulou, alguém analisou e verificou que você precisava fazer tal medicação de forma magistral, de forma que tenha domínio, a pessoa que conduziu você tem domínio sobre aquilo. Então, é preparado em farmácias específicas, que são as chamadas farmácias de manipulação. Então, o médico, ele fez a consulta do paciente e ele fez uma prescrição, né, a nível de fórmula. Ele prescreveu uma fórmula e o paciente vai até essa receita procurar uma farmácia de manipulação. Então, neste caso, você já vai ali entender o que é uma situação magistral de medicamento, né? Por exemplo, uma prova que você esteja fazendo, que diz assim: paciente foi conduzido até o ambulatório, mesmo estava com muitas dores abdominais. Estou lendo não, isso aqui está aparecendo na mente, tá? Então, estava com muitas dores abdominais, procurou ajuda, né? Auxílio médico, mesmo conduziu o atendimento. O paciente falou então para o médico que tem muitas alergias a dadas medicações laboratoriais. Então, o médico constituiu para ele uma dose em manipulação, de forma prescrita, para que ele procurasse uma farmácia. Que tipo de definição básica eu tenho na farmacologia desta medicação? E aí ele vai te dar ali várias definições. Neste caso, eu estou falando de uma medicação de manipulação, então ela é uma indicação, uma definição magistral do medicamento. Então, é essa coluna que você vai colocar, tá? Já o que é uma definição básica quando se fala de oficinal? São substâncias ou formulações ali de padrões que você pode encontrar em qualquer situação de farmácia, né? Que é o que a gente chama das farcopneias ou farmacopeias, onde você vai estudar ali livros de drogas, com os efeitos, que pode, que não pode, idade, manipulações. Então, você tem uma forma de substância ali com um padrão. São aquelas medicações que você pode comprar na farmácia. Qualquer pessoa pode comprar em farmácia, você não precisa ali de uma fórmula prescrita como fórmula. Ele vai te dar o nome, ele vai te dar ali diretamente a fórmula já prontinha, especificada para você. Então, nesse caso, eu tenho uma substância oficinal. É uma substância identificada na farmacologia, ok? E aí, quando eu tenho esse entendimento, eu vou ter a noção de como essas medicações vão interagir comigo. Por quê? Porque cada medicação, ela vai ter um princípio ativo, que eu preciso saber o que é, né? Ele vai estar ali como uma substância, então esse princípio ativo é que vai me dar um efeito terapêutico, é o princípio ativo da medicação. Eu compro, por exemplo, Anador. Anador era uma medicação antiga, tá? Não tem mais esse laboratório, Anador. A Ana estava ajudando a retirar a dor. Mas qual era o princípio ativo do Anador?
Era dipirona, tá? Era dipirona. E aí eu tenho um princípio ativo, não é a Anadol que vai tirar a dor, é o princípio ativo. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma medicação oficinal, né? Só que com o princípio ativo todo organizado, que é a dipirona, já está toda prontinha, né? Então, eu tenho um princípio ativo que é justamente a substância encontrada naquela medicação, ok? Não esqueçam isso, isso é para a vida de vocês. Quando eu falo de medicamento, é diferente. Quando eu estou falando do medicamento em si, eu estou falando do produto farmacêutico que já foi acabado. Ele é o princípio ativo, né? Acabado, finalizado. É o quê? Quando você chega diretamente na farmácia, tá bom? E você compra, ao invés de Anadol, você vai pedir o princípio ativo. Qual é o princípio ativo do medicamento? A dipirona. É diferente, porque o princípio ativo, ele é representativo dentro de uma substância que tem um efeito terapêutico, porém você pode comprar ele de várias situações dentro de um laboratório e o medicamento, ele já é o princípio ativo em si. Então, podemos dizer que o medicamento está dentro do princípio ativo, ok? Porque ele é o determinante ali da causa, no caso da resposta que o paciente vai querer, tá? Já o produto farmacêutico, quando se trata do produto farmacêutico, eu tenho o acabado, que é geralmente constituído de um ou mais princípios ativos, tá? Como os edulcorantes, os corantes. Então, o que é que acontece? O fármaco, ele produz uma substância, por exemplo, com o famoso xarope. Só que nós sabemos que a criança, para tomar o xarope, ela não vai querer tomar o xarope somente com o princípio ativo de pirona, vai? Com o princípio ativo ali da medicação, que ela tem um gosto ruim. O que é que, então, a indústria farmacêutica faz? Ela faz um produto farmacêutico ali, com corantes, com ativos, com situações que deem um sabor, né? Princípios ativos ali artificiais, para que possa vender de uma forma melhor. Não só para criança, tá? Que eu conheço muita gente que não toma xarope de princípio, no caso, ativo puro. Ele precisa ter um coranto, um sabor, né? Então, eu tenho ali um produto farmacêutico, um produto que é constituído com um ou mais princípios ali, de forma que possa potencializar a comercialização, tá? Então, o medicamento, ele é comercializado em diferentes formas farmacêuticas e, dentre elas, obviamente, o produto farmacêutico, ele chama mais atenção, ele é um pouco mais caro, mas ele vai ter mais conforto na abordagem, o paciente vai se sentir melhor para se alimentar, para comer e para tomar, e fica nessa posição, né, de que eu confundo as entrelinhas. Então, eu preciso diferenciar o princípio ativo da medicação e o produto farmacêutico que anda junto, né, mas que tem formas diferentes de chegar ao paciente. E que formas farmacêuticas estamos falando? A gente está falando da parte física dele, né? O estado físico no qual este medicamento ele está ali sendo representado. Claro que eu tenho N situações hoje farmacologicamente falando. Eu tenho drágeas, eu tenho comprimidos, eu tenho cremes, eu tenho cápsulas, eu tenho medicações injetáveis, eu tenho medicações vaginais, eu tenho medicações que são em frascos de xarope, emulsões. Então, são várias situações de formas farmacêuticas que você precisa saber quais são, que facilitam o quê? O que é isso aqui? A dinâmica farmacológica, né? A dinâmica da farmacologia dentro do corpo do ser humano, que é a forma como você vai administrar, como ele vai ser absorvido, como ele vai ser fracionado. O que é a posologia? A forma como o paciente vai usar, né? Se é uma, duas, três vezes, se é 4, 5, 10, 15, 20, 30 gotas, e como ele vai ser conservado. Eu tenho uma diferença para isso. Como é que eu vou conservar drágeas? É diferente de você abrir
uma medicação dessa aqui e você simplesmente usar metade dela e deixar de qualquer forma ali guardada e você não saber como é o efeito da conservação, né, dessa medicação. Então, tudo isso é preciso aprender para que a gente consiga ter a forma e saber como usar. Então, eu trouxe aqui algumas das mais citadas na vida de vocês, para concurso, para trabalho, para tudo, né? Então, como são essas formas? Eu tenho o estado físico em si das medicações, que elas podem ser sólidas, e essas sólidas, elas são um tráfego, né, que vem até o paciente em várias circunstâncias. Pó, comprimidos, trágeas, pastilhas, pílulas, granulados, os pellets, né? Os pellets são como aqueles, como se fosse é porque não tem nenhum aqui, como se fossem pequenos óvulos, né? Só que eles são mais retinhos, menos angulados, né? Óvulos supositórios, né? Então, dentre essas situações aqui, eu tenho a forma sólida, tá? Forma sólida, uma forma mais endurecida ali, e que eu posso levar ao meu paciente. A forma pastosa, nós temos cremes, pomadas, ungüentos, cataplasmas, né? Dentre outras aí, como géis e tudo mais. Temos também as medicações fluidas, que são as alcosas, oleosas, as de suspensão, emulsão, xarope, elixir. Professora, qual a diferença do xarope para o elixir? O xarope, pessoal, ele sempre vai ser o mais doce, utilizado, por exemplo, ali para as tosses persistentes e tudo mais. Quando eu falo de elixir, não necessariamente ele vai ser doce, tá? E ele vai tratar circunstâncias mais lentamente. Um xarope é um tratamento, né? E o elixir não necessariamente. O elixir é como se fosse um antígeno, né? É como se fosse, tipo, se você está com alergia e você foi ao médico, o médico pediu para você comprar um elixir. Então, ele vai te dar em situações ali, medicamentos, o elixir, para você tomar dose única. Então, ele não tem o mesmo efeito de xarope, ele não é um tratamento contínuo, tá? E tem também os medicamentos gasosos e voláteis, né, que são aqueles medicamentos que são inseridos em gases e eles são ali eliminados em via de atmosfera, tá? Tenho aqui essas formas mais utilizadas. O comprimido, ele vai ter sempre o princípio ativo, como a gente já viu, né? São submetidos à compressão, então eu tenho o pó, eles são submetidos à compressão, tá? São moldados de forma cilíndrica e utilizados de via oral. Então, eles são utilizados de vias interal. Professora, via interal. Então, no caso, a via oral é uma via enteral? É sim. A via oral é uma via interal. Estou interagindo com aquela medicação. Engolindo, vocês vão lembrar disso, né? Engolindo. Eu tenho também medicações que elas são feitas através de implantes, são aquelas que a gente coloca a via subcutânea, né? E elas têm uma ação mais prolongada do efeito dessa medicação, tá? As drágeas são comprimidos, portanto, além de ser comprimido, eles não são só o princípio ativo e foi feito somente a compressão, eles também têm um revestimento, né? E esse revestimento é tipo uma camada de substância açucarada, tá? Eles têm formas principais e tem corantes nele. Geralmente vocês vão sentir eles mais adocicados, tá bom? Ele tem uma utilidade para isso, porque ele vai evitar a desagregação, né? Dessa medicação, ela vai estar mais protegida com esse revestimento. Essa proteção dela é ineficaz, tá? É eficaz, aliás. Mascara as propriedades, né? De situações organolipídicas, né? O paciente ele vai tomar com mais conforto e ela também é de via oral. Uma coisa super importante que você deve guardar para si e na hora da prova só você vai saber é que eles não podem ser partidos, tá? Então, drágeas não podem ser partidas.
Já os comprimidos, como princípios ativos, eles podem ser partidos, muito dele ele vem assim, ó, em cilindro, e ele vem com uma rasgura, né? Uma rasura, aliás, ali, delimitando, que se você quiser dividir ele, você poderia quebrá-lo, tá? Já esses que têm as dragas que vêm, né, com essas proteções, elas não podem ser quebradas, porque elas têm uma fórmula que interagem entre elas e um formato só. Ela vai perder ali a vitalidade delas, tá? Já pílulas são comprimidos também, eles são feitos à compressão, né? São de formas também esféricas, que podem ser ou não revestidos de substâncias, e eles são menores, sempre vão ser pequenos. Quando a gente fala de pílulas é porque elas são diminutivo de comprimidos, tá? Eles são os mesmos agentes e de forma menor. Então, pílulas são comprimidos pequenos, tá bom? As cápsulas são medicamentos também, que são feitas a mesma compressão, que podem ter grânulos ou líquido dentro dela, envolvido como gelatina, né? Envolvido em cápsulas, e devem ser dissolvidos no intestino. Então, ela é de via oral e não podem ser abertas. E você não pode abrir aquela cápsula para beber, né? Você precisa tomar, porque no estômago ela vai ter a absorção correta. No estômago, ela vai se degradar e ela vai fazer o efeito necessário. Se você abrir essa cápsula e você tomar pura, você pode causar danos na sua traqueia, tá? Ao deglutir, na sua glote, na epiglote e até mesmo na boca, causando até pequenas queimaduras, tá? Então, cápsulas, ela tem essa visão aí de gelatina, grânulas líquidas, e não pode ser utilizada de outra forma que não seja por via enteral, engolindo, tá? Via oral e não pode ser aberta. Já os supositórios ali tem uma forma mais alongada, né? Porque ele tem uma base de glicerina, gelatina ou manteigas, né? Que geralmente a gente usa manteiga de cacau, no caso os farmacêuticos, né? E eles são utilizados de forma ali enteral também, tá? Por que enteral, professora? Porque ele está sendo introduzido, enteral. Alguém introduziu. Ele é introduzido em forma retal, tá? Então, os supositórios, tem muita gente ainda que não sabe, se perde numa provinha, se perde numa comunicação, porque não sabe ainda o que é um supositório. A base é de glicerina, gelatina, manteiga de cacau, e ele é introduzido de forma enteral no reto do paciente, tá? Xarope, a gente já tinha até falado, né? Eu falei com vocês, ele é a base de medicamento, que é o composto químico, né? Que se espera do resultado do paciente, e o resto é açúcar e água, tá? Então, é por isso que se evita muito dar xarope à criança, porque é um condutor ali para que ele tenha maus hábitos, né? Com o açúcar. E o elixir, eu tenho o medicamento, o açúcar, o álcool, né? Que tem aquele efeito que você vai tomar de imediato. Inclusive, ele tem um efeito mais rasgante, né? Ele arde mais, tá? Ele é o próprio elixir da medicação. Ele não tem nenhum composto de situação ali que vá tracionar esse medicamento para que você consiga tomar ele vários dias. Ele é um medicamento que vai ter uma situação ali própria e de emergência, tá? E as emulsões, suspensões, são medicamentos ali associados que geralmente têm dois componentes e eles não podem misturar, devem ser agitados antes de usar. Então, eu tenho aquela suspensão, por exemplo, que vem um pó, né? O pozinho dentro como a embebedazol, né? Mebendazol, que a gente usava muito na infância, as crianças usavam, vem aquele pozinho, né? Tem também os antibióticos, e você coloca água filtrada até determinado índice que tem aqui, faz a mistura do componente e você transforma isso aqui num líquido, né? Um líquido que deixou de ser poroso e agora ele é leitoso, né? Então, isso é uma emulsão que foi feita através de uma suspensão, uma emulsão por suspensão, tá? Então, as vias de administração são super importantes para que você
relembre o assunto farmacologia. Isso é uma parte teórica importantíssima no conhecimento de vocês. Vocês precisam entender. Eu tenho alunos ainda que desconhecem que existem soluções que vão direto para os brônquios e pulmões e erram questões de prova. Gente, uma inalação, um aerossol, um spray, ele vai para onde? Além da narina e da boca. Ele vai direto para os brônquios e pulmões. Então, ainda, sim, é. Você pode desconhecer disso? Não, não pode. Como é que você é um técnico enfermeiro que desconhece quais são as vias de administração de medicamentos? Tá? É importante você relembrar para a sua vida e para a sua prova, para o seu constituinte legal de atenção ao seu paciente. Você precisa estar constituído das suas inteligências, tá? Boca e faringe, tinturas, pastilhas, culatórios, né? É uma via aí da administração de medicamentos. Eu tenho medicamentos que são inseridos somente diretamente na faringe, com pacientes, por exemplo, que não podem deglutir, tá? Olhos, orelhas e nariz, eu posso utilizar gotas, pomadas, soluções, sprays, né? Via oral, pacientes podem fazer uso de comprimidos, cápsulas, drágeas, todas essas que nós vimos agora há pouco, que são de via oral, né? Soluções, emulsões, suspensões, oleosas, granulos, né, ou grânulos, tá? Eu tenho pacientes ali que vão fazer uso de via o quê? Enteral, né? Quando eu tenho pacientes que vão fazer uso por outras vias, eu preciso entender quais são, tá? Brônquios e pulmões, eu tenho ali via de inalações, né? Por aerossóis, spray. Então, eu tenho medicamentos que vão direto para o que eu espero que sejam feitos, né? Pós-finos. Existem medicações, existem cantores, inclusive, que faz uso de solução fisiológica em pó, tá? Eles aspiram a solução fisiológica em pó para ter uma limpeza, uma abertura ali das vias respiratórias e poder ter um efeito sonoro melhor da sua voz, né? Eu tenho também as vias da uretra, vagina e canal anal, onde podem ser colocados geleias, soluções, e lembrar que nessas vias, obviamente, nós não vamos poder colocar soluções como um elixir, soluções com álcool, né? Nunca, porque nós temos aí um efeito abrasador. Eu tenho situações na uretra, vagina, eu tenho canais aí que podem ser corroídos, né? Eu não posso colocar soluções por essas vias que tenham, por exemplo, LX, álcool, tá? São medicações específicas para serem utilizadas nessas áreas, tá? E aí, quando se fala de tudo isso, professora, é ali quando a senhora falou no início, né? Lembra que toda droga é droga e toda droga ela também pode ser, além de um contribuinte, pode ser também algo que possa danificar a estrutura do paciente, seja interna como externa. Por quê? Porque eu preciso saber o quantitativo que deve ser administrado para o paciente em cada situação. E quando eu falo de quantidade, eu estou falando de dose. Dose é a representatividade da medicação, seja se ela vai ser feita no local, na boca, por onde for. Então, eu estou falando de dose, a quantidade. Essa dose é a quantidade da medicação, tá? Então, já estão chegando aí falando lá, vocês vão entender um pouco de cálculo, né? Então, ó, quando eu falo de dose, por exemplo, 1 ml, 20 gotas, né? 3 cápsulas. Então, isso são doses, tá? Que vão ser utilizadas ali por administração única ou não. Quando eu falo de posologia, é a quantidade que vai ser administrada essa medicação. É como o médico ele vai colocar, né, para ser atribuído esse tratamento. Por exemplo, ele pede para o paciente fazer uso de amiodarona, né? O paciente está com muito vômito, então vamos tomar amiodarona, vômito constante, e ele pede para tomar um comprimido 3 vezes ao dia. O enfermeiro vai lá, se o paciente estiver internado, né? Ou se ele for para casa, vai orientar o paciente que ele vai tomar um comprimido 9 horas da manhã, se são 3 vezes ao dia, nós vamos dividir 24 por 3, né?
Quanto dá 24 por 3? 8. Então, 8 horas. Esse paciente vai fazer o uso da medicação de 8 em 8 horas. Então, ele vai fazer o uso uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. Então, a gente estipula um horário bom para ele. 9 horas da manhã, né? Aí ele vai tomar à tarde, 9 mais 8 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas tem a segunda dose. Então, eu vou finalizar agora com a terceira e última dose do dia. 12 com mais 8. Eu tenho 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Às 20 horas, esse paciente vai tomar a última dose do dia. Então, eu tenho o quê? O que foi feito aqui? Isso aqui é uma posologia. É a forma como esse paciente vai tratar a sua patologia, ok? Então, tem que prestar atenção nessas diferenças aí para vocês não se enrolarem em questões de trabalhos, em questões de serviço quando vocês estão trabalhando e nas provas. Dose é diferente de posologia, tá? E aí eu preciso reconhecer essas denominações. O nome, por exemplo, químico de uma medicação. O nome químico, por exemplo, de ácido, né? Ácido 2, acetobenzoico, né? O nome genérico dele é ácido acetilsalicílico, que é um nome onde você vai encontrar em todas as farmácias. O nome químico da marca, que você vai comprar aí em várias galerias, né? AS, aspirina, Bufferin, tá? Dentre outros laboratórios. Então, eu preciso reconhecer as denominações, porque eu já vi muitas situações de paciente perguntar ao técnico de enfermagem que medicação é essa? Bufferin. Aí o técnico vai e diz assim: Bufferin, eu vou precisar ver aqui, porque não tem descrito. Aí vai pesquisar na internet, né? Sempre tenham esse manejo de saber o que você está medicando, né? O que você está fazendo, para você não ter que fazer pesquisas junto ao paciente, tá? A aspirina, por exemplo, é a do comércio, uma das mais antigas. AS, muita gente cresceu tomando AS, né? Usava como confeito. Eu vou tomar mais uma aguinha, tá? Usava como confeito, tá, pessoal? Vocês que vão receber essa aula gravada, vai receber do jeito que tá aqui na íntegra, viu? Com tosse e tudo, porque eu gosto de ter essa situação de que você está comigo ao vivo mesmo. E que não tem aqui nada de, eu fui ali, fechei aqui um pouquinho, não. Vai ficar assim para não ter interrupções, tá? Eu acho que não desagrega nada e a gente vai doutrinando aqui. E gripe é assim, tá? A tosse não escolhe o momento. Aliás, ela escolhe os piores momentos, porque eu passei o dia todo sem tossir, tá? Então, vamos lá. Tem muitos técnicos que chegam nessa demanda e ele não sabe, gente, o que está fazendo com o paciente. Ele entrega a medicação, e a gente sabe que é o que mais vocês aprendem em sala de aula. É obrigação sua. É a obrigação do técnico de enfermagem e enfermeiro saber reconhecer as denominações e a interação dessa medicação, tá? Não é porque ele passa vergonha, é porque ele pode causar um dano, inclusive letal, na vida do paciente, tá? Então, por exemplo, a acetanamina, né? A acetamina, a acetamida, que muitos não sabiam, né? Que é o hidroxifenil. A marca Tilenol aí é conhecida no mercado, todo mundo sabe o que é Tilenol. Mas você só conhece mesmo como paracetamol. Se você perguntar o que é paracetamol, todo mundo sabe, mas o nome químico dele é acetamida, né? E que muitos de nós desconhecemos.
eu tenho que entender mais sobre isso, né? Porque, eu não sou não sou farmacêutico, né? Eu não preciso atender. O farmacêutico, ele entende, obviamente, mais essa questão de nomenclaturas, é importante. Mas nós, como técnicos, enfermeiros, como estudante de farmacologia, o que for, a gente precisa se inteirar mais disso aí, saber a diferença de cada um. Por que isso é importante? Porque as nomenclaturas, elas têm especificidades, tá? Ela tem um nome químico, ela tem um medicamento que ele é genérico e tem um nome comercial. Quando se trata do nome clínico, né, químico, aliás, é como ele foi empregado quando ele foi realizado, né? É a que a gente chama da forma molecular dele, né? A forma atômica, como ele foi feito. Então, a gente fala do nome químico. Quando se fala de medicamento genérico, tem uma forma mais simples de identificar, onde toda a população vai conhecer, né? Então é mais fácil você falar o que é paracetamol para uma população do que você dizer que é uma medicação tal, que até o nome nem eu sei falar, né? Então é uma forma mais rápida de que o comércio, a população, ela identifique e ela consiga localizar na sua necessidade, né? Já a relação comercial fica de uma forma fantasiosa, né? É porque a marca, ela pode selecionar o seu agente, o fabricante, ele pode registrar isso aí e ser como um símbolo daquele laboratório. Então, depois de 10 anos que o produto é liberado ali para fazer o fabricante produzir, que você não foi feito de uma hora para outra, passa a ser identificado por um nome de fantasia para que todo mundo consiga aí entender. Isso aqui é só uma ilustração que eu gosto de colocar para vocês. Então, por exemplo, nessa ilustração aqui, a gente tem medicações bem conhecidas, né? Que são medicações mais utilizadas como antibiótico infantil e adulto, que é a amoxicilina. Então, a amoxicilina, nós temos aqui duas identificações genéricas, só que uma genérica está sendo demonstrada de uma forma popular aqui no nosso campo esquerdo, o meu campo esquerdo, né? E aqui de uma forma o quê? De concentração, de uma forma genérica, né? Com o próprio componente do paciente. Então fica mais fácil localizar. Mas eu tenho um laboratório, né? Eu tenho aqui o laboratório Eurofarma. E ele sintetizou a Salogo e colocou o nome da medicação aqui, ó, que não dá para você ver, que é somente o, o agente, né? O uso, a lei, ele coloca tudo bonitinho, né? Coloca as vias de administração, tudo arrumadinho para que o paciente ele consiga ter. Você não observa uma caixa de medicação, né? Os meus alunos de farmacologia, por exemplo, eu gosto que eles cadem medicações e dão uma aula para o público, né, da escola, da faculdade, para que ele consiga interagir e entender. Você tem hoje uma caixa de medicação na sua casa que você não leu e você não sabe, né, o que serve para cada um, né? Ele diz qual a apresentação da medicação, o nome do princípio ativo, ele fala da lei do medicamento genérico, por que ela foi instituída, qual a via de administração, tem os códigos de barra que você pode acessar, inclusive o laboratório via internet. Então, tudo isso é importante que você entenda, tá? E aqui, alguns grupos farmacológicos mais importantes que vocês têm que estudar e entender e saber para que eles servem, né? Então, analgésicos, diuréticos, né? E nós temos várias, enfim, infinidades de medicamentos nessa situação farmacológica, assim como os antidepressivos, anticoagulantes, antitérmicos, hipertensivos, anticonvulsionantes, antifúngicos. Nós temos também anti-infectantes, que são os antibióticos, antiparasiáticos, né? Ou antiparasitários, aliás, desculpe, antissépticos, antiarrítmicos e polipermeantes, né? Que são das hipovolemínias, as vitaminas, os antiácidos, são medicações aí que vocês vão ver corriqueiramente na vida de vocês. E eles, por si só, têm interações farmacológicas. Quando eu tenho ali situações que podem acontecer e eu posso ter uma situação grave com o meu paciente, tá? Então, todas essas medicações de grupos diferenciados, nem todas elas podem ser utilizadas concomitante, ou seja, de uma única vez. Elas têm que ter horários separados, né? Porque elas podem ter uma interação ali que
misturada na hora da absorção, elas vão interagir, né, de forma independente e não vão contribuir de uma forma terapêutica para o paciente. Pelo contrário, elas vão se tornar tóxica. Então, por exemplo, eu coloquei alguns dos mais que podem cair em concurso e provas aí de vocês, como exemplo de medicações que de uso comum, e aí a questão das interações dela, como elas podem interagir, o que ela pode ser usada junto, né? Por exemplo, a furosemida pode ser utilizada junto com fenitoína, micacina, gentamicina, que são 3 tipos de antibióticos, tá? Então, pacientes com a pressão alta, por exemplo, ele vai usar alguns deles a furosemida, que pode estar dentro do componente da medicação que ele usa, né? Losartana com furosemida, por exemplo. Então, nesse caso, se o médico, você vai ser consultado, o médico pergunta, você faz uso de alguma medicação? É hipertensa? É diabético? Sim. Então, ele vai ver qual tipo de medicação pode interagir com ele. Então, a fenitoína, por exemplo, a micacina, gentamicina, que são 2 antibióticos aqui, tá, gente? Desculpa isso aqui, um anticonvulsionante, tá? A hidroclorotiazida pode ser usado com fenoterol, salbutamol, né? Hidroclorotiazida também pode ser utilizada com a insulina, né? Os efeitos, né? Eles podem ter toxicidades, pode reduzir a diurese, isso é com qualquer medicação que causam efeitos, podem causar hipercalemias, problemas de condução cardíaca, né? Então, toda medicação, gente, ela tem um efeito e ela tem uma situação ali que a gente tem que observar, né? O que é recomendado? Sempre esse paciente ele vai ter que ser monitorado, ele vai ter que ser conduzido ao UBS, ele vai ter que entender que toda medicação precisa passar por ordem restritas médicas. Então, é super comum que você incentive esse paciente a monitorar a terapia, para que ele possa observar os efeitos contraditórios, reduzir a medicação ou até mesmo cancelar o uso, né? Então, tem N situações, aqui é só uma via de aprendizado a mais. Aqui eu coloquei as vias de administração para a gente resumir e lembrar, né, o que são. Então, quando eu falo, a gente falou aqui em vários slides anteriormente, a gente falou da via enteral, né? Quando eu falo da via enteral, eu estou falando de que a absorção dessa medicação ela é feita no intestino, por via oral ou sublingual. Então, eu tenho vias enterais, né? A via retal é uma via que também ela entra, né, no paciente, você está introduzindo, porém a via retal é uma via diferenciada porque não passa pelo intestino. Você só faz a introdução. E eu tenho as vias parenterais, né? Que são as vias intradérmicas, subcutâneas, intramuscular e endovenosa. Como eu gosto de fazer com que o meu aluno não esqueça. Tenho aqui, né, um paciente que foi ao médico, né? E aí, o paciente com perna, né, e braços, tá? Foi ao médico, não desenho ruim não, viu, gente? É desenho bonitinho. Aqui é porque não tem como. Mas como é que eu vou decorar isso? Numa prova de concurso eu estou desorientada, professora. Ou não fui fazer uma prova lá para trabalhar no hospital privado, não lembrava o que era via interal. Quando vocês estiverem esquecidos disso aí, vocês vão lembrar dessa figurinha. A professora falou que via interal é tudo aquilo que entra. Entra e eu vou colocar dentro da minha boca, tá? E ela vai tanto para o estômago ou pode ser produzida só aqui na minha boca mesmo, a recepção, por exemplo, com pacientes que fazem uso de Rivotril sublingual, né? Então, ela já faz o efeito na boca. Então, em interal, eu estou entrando na minha boca, entrou boca e estômago, tá? Quando eu falo de via retal, não tem como você errar. E as vias parenterais, vocês vão lembrar que os que estão pendentes, que são braços e pernas, são os seus parentes, são vias parenterais, tá? Então, eu tenho vias enterais, que é tudo que entra, boca e estômago, e parenterais, que são seus parentes, braços e pernas. Dessa forma, você não vai esquecer. Temos as vias inalatórias, que a gente já falou sobre, né? Como os gases, anestesias e medicamentos para asma, via ocular, intranasal, dérmica e vias vaginais. Eu também posso introduzir drogas no trabalho de parto, né? Um trabalho de parto indução.
indução, né, que é o parto induzido. Eu posso colocar também medicação na via da vagina da paciente. Na verdade, na via vaginal, ali, a gente vai colocar essa medicação diretamente no colo do útero, né, para que consiga ali fazer o trabalho de parto evoluir, tá? Aqui eu tenho os ângulos, né, só a nível de situação, que são os ângulos, como eu falei, intramuscular, endovenoso e subcutâneo. Vocês já estão carecas de saber, né, que a intramuscular é 90%, aliás, 90 graus. Lembrando que a via intramuscular vai cair, talvez, no teu concurso, uma história clínica, e o bisel agora, ele pode ser para cima, para o lado, para baixo, na via intramuscular, tanto faz, ok? Lateral, esquerda, direita, para cima, para baixo, eu não tenho mais bisel estrategicamente lateralizado, ok? Subcutânea também, certo? Intravascular, aliás, endovenosa, né? Permanece bisel para cima, senão não vai ter ali a fuga do sangue para entrar no cilindro, ok? Beleza? Para quem não sabia. As medidas das agulhas que nós mais utilizamos, né, com os catéteres ou cateter, na verdade não é ou não, tá, gente? A gente fala sempre catéteres, né? Mas a palavra correta, viu? Aí vai que caia, né, no teu português, lá, é catéter, não tem acento, né? Mas pronunciamos sempre cateter. Mas vai que a gente esqueça, não tem acento aqui para ser o catéter, né? Teria que ter acento. Então a gente, quando tiver numa prova prática, tá, gente? Fala a palavra correta. Eu vou gostar de receber você dizendo eu vou funcionar com o cateter, né? De número 18. E outra, não é gelco, né? Gelco é marca, é o quê? Abocate. Ou, comumente, você pode falar aí que está utilizando, né, um cateter intravenoso. Tá ok? Olha aí, aqui você aprende o português mesmo na farmacologia, né? Aqui as seringas, que vocês também sabem que fazem parte, né? Lembrando que a enfermagem e medicação andam juntas, a enfermagem atua na última etapa do processo, ou seja, é o preparo, é você que medica, é você que sabe a ponta final para que serve, o que não serve, é institucional, tá? E é obrigação sua saber o desfecho e quais são os erros que, por você cometer, você pode trazer ali um grande prejuízo ao paciente. Então, é importante que você saiba quais são as suas atribuições. É por isso que erros de medicações são passíveis de prevenção. Você pode prevenir. Aqui não são 9, tá, gente? São 13. Eu modifiquei ali, não, aqui ó, 13 certos. E nós temos a nova literatura que ela abrange para 15, que são as questões ali, inclusive em tratamentos de fundamentos da enfermagem, tá? Então, o profissional não apenas é o cumpridor de tarefa, mas ele também precisa ser uma barreira da crítica, porque se ele tem um conhecimento, ele vai saber o que serve e o que não serve, e ele vai ajudar o colega, né, que errou ou pode errar. A enfermagem, ela administra a medicação de uma forma conceituada, dentro das suas responsabilidades como equipe, porque tudo que acontece entre a enfermagem, até o técnico e o enfermeiro andam na mesma conformidade, porque faz parte do conhecimento da farmacologia, a forma terapêutica e saber a ação da dosagem. Se você não sabe sobre isso, você não tem nenhum direito de fazer com que seu paciente use ou administre a droga, porque você precisa entender que a enfermagem é o cuidado principal no ato da administração. Tanto na preparação da bandeja, né, a enfermagem dentro dos seus cuidados, quando pede ali os concursos, que vocês saibam quais são as suas responsabilidades, né? Preparar a bandeja de medicamento é sua responsabilidade. E quando você estiver preparando, você não pode estar ali interagindo com outras pessoas, conversando sobre a novela das 8. Você tem que ter bastante atenção, ler com atenção a prescrição que foi feita.
muitos médicos podem errar por situações de N naturezas, porque são seres humanos. E se alguém não olhar para aquele erro com clareza, não souber ali dominar, a pessoa final que vai receber é que vai pagar com sua vida. Ler o rótulo do medicamento, colocar a identificação da medicação que você fez e também da bandeja, não tocar diretamente nos comprimidos, nem cápsula drágena, né? Porque às vezes você vê muito isso. Lembrar a regra dos 13, tá, gente? Erros da medicação. Checar as medicações e também os medicamentos que deixaram de ser feitos, porque vocês vão ter que bolar e anotar o motivo desse procedimento não ter sido realizado, porque é trabalho seu, né? Os 13 certos da medicação, ela vem para complementar a carga atribuída ao técnico e ao enfermeiro. Sempre você vai ter, isso sempre cai em prova de concurso, isso sempre vai cair na sua vida para seu primeiro emprego. Você precisa saber que para ter uma regra e você não causar dano ao paciente, você vai saber que ele é o paciente certo, que a medicação está correta, vai saber orientar o paciente, porque você sabe qual é a dose certa, e nós já falamos sobre isso. Qual o tempo de administração, ou seja, quantas vezes ele vai tomar, em quantas gotas por minuto ele vai usar. Vai saber se a medicação ela tem uma validade correta, se está na validade. Vai observar a resposta certa desse paciente, vai checar da forma correta, vai ver se a ação não é resposta. Resposta é aquilo que você foi procurar saber. A ação pode ter sido certa, mas se você não obteve resposta, a ação de nada vale, porque você vai dizer, eu acho que sim, eu acho que a dor passou. A ação é uma ação que você precisa repostar através das suas anotações de enfermagem, tá? A administração que tem que ser correta, os registros e a via certa dentro da hora certa são os 13 certos da medicação que eu não posso deixar de dizer para você que pode cair na sua vida e você precisa saber. Porque muitos dos meus alunos não sabem nem que existia 9, tá? Então, vamos estar atualizados, porque a medicação é o seu exercício profissional. A legislação para o profissional da enfermagem está através do decreto de lei número 94.406, desde 1987, a idade do meu esposo, tá? No artigo 8, ela dispõe sobre a incumbência, que é privativa do enfermeiro, que determina dentro da linha, né, das leis, né, aí, do Corém, tá? Então, existem muitos enfermeiros, inclusive, que acham que somente o técnico de enfermagem deve observar e fazer a administração do medicamento. É privativo do enfermeiro ele entender do que serve e para que serve. Você acha que como eu, quanto enfermeira, não tive vários dos meus técnicos de enfermagem ENFA, para que serve essa medicação? Posso dar essa com essa? Olha, colocar um horário que está assim, assado, dá certo. Porque eu preciso saber, né? Quem vai cobrar isso de mim são os meus futuros técnicos, sempre, tá? A organização e direção dos serviços de enfermagem se dá na nossa responsabilidade, porque a execução é feita pelos técnicos e auxiliares que estão ali. E as empresas também que são provedoras dos serviços públicos. Tudo isso é feito com planejamento, organização e coordenação até a execução e avaliação dos serviços de assistência da enfermagem. Então, se lá na tua prova do concurso, na tua vida, te pedir, né, para você identificar a questão do exercício profissional, você vai lembrar que é profissional da enfermagem, é de sua competência, regida pelo seu COFEM, organizando dentro da enfermagem, dentro das suas atividades técnicas, do planejamento, organização, coordenação, até a execução e a avaliação final da assistência que você prestou. Não adianta somente dar a dipirona e encerrar o plantão às 19 horas sem anotar o resultado da dor desse paciente. Você foi imprudente. E o que é ser imprudente? Rápido demais,
porque você precisava simplesmente ir para casa, tá? Se esse paciente não teve melhora e ele tiver como provar da sua piora, você vai ser responsabilizado, porque você não foi prudente em fazer suas anotações. Porém, se você tiver ido até o paciente, perguntado se a dor passou ou não, você vai tomar providências. Dor persiste. Comunicado ao enfermeiro do setor, comunicado ao médico e segue para dar continuidade ao tratamento. Mas não simplesmente passar o plantão sem saber a resposta positiva, tá? Imperícia, imprudência, negligência são ações que podem colocar você à prova no teu concurso, porque você não sabe nem o que é. São ações que o próprio profissional ele é pautado de grande responsabilidade, porque ele precisa eliminar as falhas que podem ser danosas ao paciente. E você tem a obrigação de saber, porque ou de uma forma ou de outra, você vai ser responsável por isso, podendo até responder juridicamente dentro dos termos do elemento da sua culpa. E saber que a imperícia, negligência ou imprudência podem fazer que você tenha uma cassação do seu diploma. Os erros, eles são definidos como dano ou erro comum, que você não precisa ir estudar ou relacionar, mas entender que um dano é um prejuízo que pode ser temporário ou permanente para o paciente, seja da estrutura do corpo ou não. Agora, isso pode também fazer com que o paciente tenha um problema emocional ou psicológico. E você precisa saber que esse erro na medicação, ele pode ser evitável. E como você sabia que ele podia ser evitável, então você não vem e não vai tentar se defender porque eu não sabia, porque eu não sei ler, porque eu não perguntei. Você vai continuar errando. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Erro de medicação não tem justificativa, porque você precisa voltar para os 13 Cs. Você vai dizer confundir o paciente, porque não perguntou, porque não leu quem era o paciente. Não li a medicação correta, eu li errado. Porque você não leu a bula, porque você não leu o que estava, o xarope que estava na sua mão, o comprimido que estava na sua medicação. O paciente disse que não tomou a medicação, e a medicação ele já estava acostumado com outra e ela só deu aquela e ele ficou caladinho. Por que você não orientou o paciente? Por que você não perguntou ao paciente se esse paciente podia tomar medicação? Você errou a dose, não leu direito. Ou o médico ou o enfermeiro não viu que tinha uma dose extra errada. E você deu, mesmo sabendo que aquilo ali estava errado. Você vai responder, porque você sabe que a dose tem que estar correta. Você tem que conhecer a medicação que está dando. Validade, respostas. Então, tudo que você disser vai contra você dentro da lei que está para te proteger. E proteger o seu paciente, que é a Lei 94.406 desde 1987, que ela está estruturando uma boa situação, com menos riscos ao paciente. Tá? Existem N situações de erros, omissão, medicação errada ou não autorizada, doses que você deu além da conta, porque você achava que era melhor. Tá? Eu posso estar enganada, mas existem ainda muitos profissionais inadequados dentro de sala de trabalho, tá? Que ao invés de contar 40 gotas de dimeticona, ele simplesmente xiringa a dimeticona dentro de um copinho de plástico e entrega para o paciente porque tem preguiça de contar 40 gotas. Erros referentes às vias, erros de dosagem, horário, tudo isso são danos que podem comprometer a vida do seu paciente e o teu leito profissional, tá? Todas as falhas e problemas têm classificações. O ambiente pode causar problemas, os preparos podem ser condicionados também a problemas de um barulho, uma situação de desorganização, né? A forma como você está manipulando. A administração dos medicamentos podem ter falhas porque os registros foram feitos de forma errada para o paciente. Você não conferiu o registro de medicação, teve problemática, distribuiu de forma errada. Nem porque, não é porque veio da farmácia já foi conferido, você não precisa conferir. Está errado, você precisa conferir. Não pode violar as regras. Se a medicação é feita de horário, de 8 em 8 horas, você precisa complementar isso. Tá? Não pode fazer transcrições com falhas, né? Copiar prescrições de medicamento, colocar
etiquetas, rótulos que não foram feitos por você, por exemplo, ter conhecimento técnico da medicação, científico, saber que tipo de dose, preparação, prescrições de medicamentos de forma de posologia, tratamento e administração. Se não tiver assinatura, você não pode fazer e precisa interferir, porque é uma ação da enfermagem. Você não pode realizar nenhum tipo de medicamento que não tenha aí a sua assinatura do médico, no caso, né, para a sua prescrição valer. E lembrando que a prescrição, eu não coloquei aqui, tá, gente? Toda prescrição médica tem validade de 24 horas. 24, tá bem clarinho aqui, 24 horas. Então, o médico não passou, passa no paciente 9 horas da manhã e já são 13 horas da tarde. Ele pode seguir a anterior? Pode. Desde que você comunique a sua enfermeira e ela procura o médico até ele chegar, se pode cobrir com a anterior, porque tem prazo de validade, tá? Eu tenho certeza, né, que contribui bastante com o seu aprendizado. Vou colocar também um conteúdo para você mexer os neurônios, estudar mais sobre o conceito técnico, tá? Nós falamos a parte técnica de farmacologia, que é importante, que é o que mais cai em provas com conjuntura de português, onde pode ter casos clínicos de UBS, paciente procurou UBS, paciente foi até a unidade para atendimento e tarará, e você não sabe nem quais são as qualificações médicas. Então, eu tenho certeza que você gostou dessa aula e vai continuar aprendendo, vai continuar aqui conosco, estudando sempre, tá bom? A enfermagem é super importante para o seu paciente, mas você também é super importante para você mesmo. As mãos que ajudam a curar podem matar por desconhecimento. Nunca esqueçam disso, ok? Beleza, gente? Então, nós finalizamos a gravação por aqui e eu tenho certeza que a contribuição que eu dei esta noite foi favorável a você. Nós vamos colocar um conteúdo, eu coloquei também, já disponibilizei para você, aluno, e o conteúdo dessa aula, né, que vocês podem ver em nível de slide, e também vou colocar um resumo que eu peguei de uma enfermeira muito amiga que disponibilizou em uma das minhas redes de comunidades e eu achei super interessante passar para vocês também, tá? Então, sigam a regra simples de ser sempre o melhor para o seu paciente, porque além disso, você vai estar sendo melhor para você mesmo, sempre estudando e fazendo o que realmente deve ser. Um beijo, até a próxima aula e eu tenho certeza que você vai estar aqui comigo, porque você gostou dessa.